Giovana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por estar aqui. Boa apresentação. Opa, maravilha. Bom, gente, consegue me ouvir, ver, tudo mais? Espero que sim, né? Inclusive, deixa eu ver, que você perguntou assim. Opa, que bom. Vou compartilhar aqui a câmera não, a tela, né? Para fazer a minha apresentação. Vem também direitinho, certo, pessoal? Bom, gente, hoje eu falo que talvez seja a palestra mais polêmica que eu fiz, assim, em todos os anos, porque literalmente eu estou mexendo com um ponto que machuca muitas pessoas, principalmente pessoas de projetos, pessoas de Product Managers, Scrum Masters, né? Que é sobre Agile em DevOps. Não é ágil? Lembrando que eu coloquei uma pergunta. Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Inclusive, vou fazer uma autodescrição por questões de acessibilidade de software. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados. Hoje eu estou usando uma blusa branca, com um fundo branco, uma porta aqui do meu lado. Inclusive, eu tenho que mudar esse cenário, porque realmente está parecendo daqui a pouco até um hospital. Bom, eu sou engenheira de software no Itaú Unibanco atualmente. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade UNASP. Se tiver alguém que estudou lá no UNASP, comente aí também nos comentários também. Sou pós-graduanda em DevOps pela PUC Minas, né? Admito que está bem complicado fazer a pós, por ter dado dupla jornada de trabalho, mas, se Deus quiser, logo, logo já estarei finalizando a pós e capacitada já para a parte de especialidade de DevOps. Também sou organizadora também do DevOps Days, tanto São Paulo e tanto Campinas. Então, ajuda na organização dos DevOps Days. Então, se alguém participou, eu estava no meio também da organização do DevOps Days. Inclusive, a gente vai ter o de Campinas, então fiquem de olho nas redes sociais, que eu logo vou postar um pouquinho mais. Sou professora e palestrante de programação, né? Palestro em vários locais, né? Mas atualmente eu sou professora na escola Coru, de front-end. Sou paulista, eu amo viajar também, é uma coisa que eu adoro fazer, então toda vez eu estou inventando uma viagem do nada para algum lugar, então é algo que eu faço muito constantemente, né? Gosto de arte, faço pintura para relaxar e gosto de cultura geek. E para finalizar, também sou community organizer, inclusive tá um pouquinho de erro também no slide, na Elastic SP. Então, todos os eventos que acontecem na Elastic de São Paulo, eu acabo ajudando na organização. E se alguém quiser também fazer um evento com a Elastic, manda uma mensagem também no meu LinkedIn, que aí a gente ajuda para fazer esse evento acontecer. E alguns avisos. Todo o conteúdo dessa apresentação não representa nenhum tipo de posicionamento da empresa atual que eu estou, né? Então, deixa essa mensagem, porque é algo que eu faço de conteúdo pessoal. Eu, como pessoa física, Giovana. E, principalmente, é um assunto extremamente polêmico. Então, a minha opinião sobre as vivências é sobre as minhas vivências que eu tive no dia a dia, sobre o que eu vi que deu certo e errado, e é um espaço aberto para todos sobre essa discussão. E aí que vem o assunto. Agile in DevOps, não é ágil, que é o título dessa palestra. Bom, peraí. É, Agile in DevOps é ágil, né? Que fica aquela pergunta, né? Vamos reformular, né? Tirando o não. Depende. Depende muito do contexto que a gente vai falar. Eu acho que alguém vai querer me matar, porque parece aqueles papos de sênior, tipo, depende da situação, mas é muito real. Depende muito do contexto de time que você vai estar vivendo para que o Agile seja realmente ágil no meio do seu dia a dia para a parte de DevOps. E por que eu estou comentando isso? No meio da minha pós-graduação, o meu professor está com uma bomba falando que não tem como ter Scrum e Kanban em ambientes de Infra e DevOps. E aí, todo mundo ficou meio em choque, principalmente eu, que tinha aquela predominância de que, tipo, tem que seguir um manifesto ágil a qualquer custo, e não importa o que seja, né? O manifesto ágil eu colocava como se fosse realmente uma regra para ter aplicações modernas de uma maneira rápida e fácil, né? Entregando com qualidade e eficiência. Mas a grande questão dessa fala que esse professor falou é que não tem
como ter Scrum e Kanban em ambientes de infra e DevOps, né? Então, é meio que uma pegadinha, né? Por conta que, o que acontece? Existem algumas coisas que, eu vou dar até alguns exemplos, que são coisas que são mensuráveis em um ambiente de infra e DevOps, e coisas que não conseguem mensurar em tempos de sprint e em tempos de pontuação, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de criação de uma VPC dentro de um ambiente de AWS, a gente consegue ter um pouco mais de mensuração. Ou se a gente fala, por exemplo, de uma remoção de IP do subnet, que era inclusive um problema que estava acontecendo recentemente, a gente sabia que tem coisas que a gente consegue fazer, mas será que a gente conseguiria mensurar o que realmente resolveria tirar a quantidade de IP de uma subnet ou não? E até o caso que foi o mais extremo que até aconteceu no time anterior quando eu estava, que foi a da remoção de uma vulnerabilidade sem uma solution de uma ferramenta de SAST. Foi uma pontuação que a gente não conseguiu mensurar de maneira nenhuma. Por que eu falo isso? Porque existem casos dentro de infra e dentro de DevOps que não tem como você mensurar quanto tempo vai levar, quantos stories points vai levar. Às vezes você não consegue mensurar nem em cards e subtarefas, porque elas são histórias tão complexas ou que às vezes dependem de outros terceiros. Nesse caso do SASH, a gente dependia de atualização de biblioteca, a gente precisava fazer migração de versão, a gente precisava fazer refatoração e a gente também precisava fazer também, além disso, com chave de ouro, ver se a vulnerabilidade realmente iria assumir aquelas alterações ou não, ou se não ia gerar outras vulnerabilidades. Tanto que essa foi a última tarefa que eu fiz ao sair da IBM, e literalmente era uma tarefa que o pessoal tinha pontuado com 5 pontos, que na época no time era considerado uma semana. Então, se você não pontuava com 5 pontos, era equivalente a uma semana. Em resumo, a história demorou 8 sprints. 8 sprints, ou seja, as sprints eram divididas em 2 semanas, ou seja, demorou mais de 16 semanas para finalizar. E eu finalizei, tipo, no último dia, na sexta-feira. Eu tive a ousadia de mandar no último dia da empresa um deploy para produção no último dia, assim, uma sexta-feira à tarde. E tinha que devolver o notebook no mesmo dia. Porque a maior loucura de TI para mim foi essa. Mas ainda assim deu certo. Só que a grande questão é, a forma como a gente mensurou esse card não era algo viável baseado no Agile. Se fossem questões de métricas, Scrum Masters, Project Managers e entre outros ficariam com um pouco de surto para ver o tipo de situação que teve aquele card. Porque no final não era algo que conseguia mensurar, medir de uma forma ágil e eficiente. Porque não era como se fosse um card que fosse de uma maneira simples ou era algo fácil de resolver. E isso acontece muito no mundo do DevOps, principalmente quando a gente vai falar de firewall, parte de configurações de subnet, parte de configurações de segurança. Então, é algo muito complexo de mensurar. E não só isso, mas também em casos de suporte. E o outro exemplo que teve também era no meu time anterior, que era o time chamado Suricatos, né? Que basicamente era que a gente tinha alguns planejamentos dentro da sprint, né? E o que acontecia? A gente já sabia o que a gente ia ter que fazer ao longo de 4 meses. Literalmente, a gente já tinha todas as noções. E eram pontos que não iam mudar, porque eram migrações de pipeline. Então, a gente tinha que migrar as migrações de uma pipeline que estava em Travis para uma outro tipo de pipeline que era específico lá da IBM. E aí, o que acontece? Não fazia sentido a gente fazer planning, fazer reto e fazer showcase. Porque, literalmente, as únicas pessoas que precisavam saber da showcase já estavam alocadas, que era a nossa linha gerencial, já estava ciente de tudo, e não tinha o que apresentar. Ou melhor, não tinha nem o que planejar, porque já estava planejado. No final, a gente já tinha a dimensão de quais as pipelines que a gente ia precisar mudar e quanto tempo ia levar, porque os projetos eram extremamente parecidos, isso mudava um ou dois casos. Mas no final era tipo a mesma receita de bolo para todas as pipelines. E
eram tarefas de prioridade máxima, ou seja, não ia ter que ter envolvimento de outros times, né? Mas somente teria que ter o nosso esforço, né? Então a gente ficou muito se questionando se será que naquele momento era a melhor forma utilizar o Scrum ou utilizar o Kanban? Então ficou muito aquele questionamento e logo em seguida eu vou voltar também nesse ponto. Então, quando eu falo que não tem como ter o Scrum Kanban em ambiente de DevOps, porque existem coisas que vão além do Story Points e existem outras coisas que vão além da retro e da interação quando a gente fala sobre casos de infra e casos de DevOps. Então, não tem, às vezes, como você mensurar em pontuações, né? Ou até mesmo se você consegue entregar no sprint ou não, porque existem contextos que vão além do mundo daquilo que você vive. Quando você está num ambiente de desenvolvimento, você sabe que, baseado na lógica de programação que você está seguindo, é muito difícil aquilo sair meio que do controle ou do planejado. Só que em DevOps e Infra é muito mais complexo quando a gente está falando sobre essa parte de story points. E aí eu falo que o Scrum Master que consegue lidar bem em um ambiente de DevOps e também de Infra, ele é um destaque principalmente na área que ele está sendo alocado. Né? Então, aí fica aquele questionamento. Será que Agile em DevOps é ágil? A gente tem que entender, quando a gente pergunta também sobre isso, é lembrar do porquê existe o Agile. Porque no final, não adianta nada a gente questionar sobre se é importante, não é importante, é inútil ou não é inútil, se a gente não lembrar o que é realmente o Agile em si. A gente tem que lembrar principalmente dos princípios, né, e objetivo do Agile, né? Quando a gente resume o Agile, né, que inclusive é o principal quando a gente está falando do Scrum e do Kanban, o Scrum e o Kanban são ferramentas, são frameworks que a gente utiliza para conseguir automatizar o máximo do nosso trabalho. Mas no final, a gente segue o princípio do Agile. O Agile ele serve para atender às necessidades do cliente e proporcionar o valor de forma rápida e contínua. Isso significa que o cliente deve estar envolvido ativamente no projeto e receber entregas incrementais ao longo do desenvolvimento, né? Ou seja, você tem que, no final, tudo é alocado principalmente na satisfação do cliente, né? O cliente ele quer uma coisa rápida, ele quer ter algo para ter realmente palpável e tudo mais. Se você entregar isso, no final o cliente vai estar feliz, tá? Essa é a grande questão. Então, envolve muito também se você ter essas entregas também incrementais. Então, se você tem pequenas entregas ao longo do desenvolvimento, você está meio que já tá entregando o valor do ágil, tá? O ágil serve para isso, é você entregar de forma rápida e contínua, tá? É bom a gente dar esse foco, porque ele segue muito uma linha parecida também com DevOps e Agile. Se vocês forem ver, eu coloquei muito sobre a necessidade do cliente de proporcionar o valor de forma rápida e contínua. E isso é uma linha muito parecida com o que é empregado no DevOps. Quando a gente fala de DevOps, a gente fala muito de ferramentas, sobre a parte de observabilidade, de telemetria, sobre a questão também de Kubernetes, a questão também de orquestração de containers. Mas no final, o que o DevOps surgiu? Ele surgiu para tirar a demanda que tinha dos times de negócio e dos times de desenvolvimento de software. Então, no final, o DevOps ele serve para entregar a qualidade que precisava do time de operações e a velocidade que o time de desenvolvimento necessitava. Se o DevOps ele consegue entregar tanto qualidade e tanto a rapidez do time de desenvolvimento, você vai estar entregando realmente o DevOps para o seu time. E é uma linha parecida com o que o Agile também propõe, né? Então, eu falo que, por mais que eu falo que o Scrum e o Kanban pode não funcionar em todos os casos, ainda assim é impossível separar o DevOps e o Agile. Então, eu falo que é uma coisa muito complexa de eu falar que não tem como ter Agile e DevOps. E lembrando que, quando a gente está falando do DevOps e do Agile, a gente tem os três pilares que eu falo que são os pilares mais de negócios em si, né, de gerenciamento de negócio, que são que os três principais pilares que a gente tem que seguir para a gente ter um sucesso dentro do DevOps é
a gente focar em produtos, processos e pessoas, né? Eu acredito e também não acredito também nesses 3 pilares, porque eu acho importante você ter o produto e ter o processo. Os dois são fundamentais, né? Principalmente hoje em dia, quando a gente está falando de compliance. Mas no final, tudo vai gerar dentro das pessoas. Então, se as pessoas têm problemas, se as pessoas têm dificuldades com aquilo, ou as pessoas acabam se sobressaindo desses 3 pilares. Mas eu também acredito também que os 3 pilares meio que um anda junto com o outro, né? E também é importante a gente lembrar os princípios do Agile, porque isso também acaba também acarretando dentro também dos valores do Agile. Os valores do Agile acabam acarretando dentro dos valores do DevOps, né? Que são indivíduos e interações acima de processos e ferramentas, software funcionando acima de documentação abrangente, colaboração com o cliente acima de negociações e contratos, e responder a mudanças acima de seguir um plano. Eu falei que, inclusive, de todos os valores aqui, eu acho que o principal, quando a gente está falando sobre esse tema que eu estou trazendo, é o último, que é responder à mudança acima de seguir um plano. E é isso que eu falo que muitos Scrum Masters acabam errando ou não sendo tão eficientes. Porque, às vezes, acabam seguindo muito uma receita de bolo, só que, no final, a gente tem que se adaptar à mudança que está acontecendo dentro do nosso time. Então, se você está respondendo às mudanças de uma maneira rápida e eficiente, você acaba seguindo também esses valores. Você tem que responder às mudanças, né? Porque no final pode acontecer N coisas dentro de uma interação, dentro de uma sprint e dentro de outros contextos de software em geral, né? Mas no final você tem que tentar se adaptar às mudanças que estão acontecendo do seu time em si. E também lembrar que a gente tem também os 12 princípios do Agile, né? Que é a satisfação do cliente através de entregas contínuas e rápidas, aceitar mudanças, mesmo em estágios avançados do projeto, que também é uma outra coisa que acontece também no DevOps, porque às vezes a gente vai precisar mudar algum certo plano, algum certo tipo de estratégia, né? E o time todo ele tem que estar alinhado também com esse tipo de mudança. Entregas de softwares funcionais com frequência, preferencialmente em semanas ou meses. Colaboração diária entre as pessoas envolvidas no projeto, né? Construir projetos ao redor de indivíduos motivados e confiar nas pessoas para executar o trabalho. Eu vejo que também as questões também, quando a gente fala dos princípios de Agile, é muito sobre a questão de soft skill. Então, você conseguir entender a resolução de problemas, colaboração de time, a questão também de você motivar os membros do seu time. Então, tudo isso também acaba acarretando também de você ter esses princípios em si. Conversa de face a face são melhores formas de transmitir informação. E isso também é uma polêmica também, porque fica aquele negócio de precisa ser presencial, precisa ser online. Não, eu acho que só se pelo menos tiver a câmera aberta já tá bom, sabe? Medir o progresso através de softwares funcionais entregue, manter o ritmo sustentável de trabalho, a simplicidade é essencial, atenção contínua à excelência e técnicas de bom design e a auto-organização de equipes. Se você segue esses 12 princípios em si, né, que a gente não está falando sobre se tem que ser Kanban, se tem que ser Scrum, se tem que ser usando Kubernetes, se tem que usar o OpenShift, se tem que usar o Datadog, se tem que usar Grafana, se tem que usar monitoramento log, ou se tem que usar métrica, ou se você tem que usar certa ferramenta de APM. A gente não está falando de ferramentas, sim sobre boas práticas de trabalho. Eu vejo assim, sabe? Então é tipo como se fosse um manual de escoteiro para saber se realmente está funcionando ou não aquilo. Então, você entender os princípios dessa parte das soft skills, né, do que o manifesto Azure define, é mais importante do que seguir a receita de bolo do Scrum e do Kanban. Esse é o meu ver, né? E esse eu falo que é talvez a parte mais polêmica. Porque o Scrum e o Kanban, no final, são ferramentas. Mas se você consegue gerenciar, medir a eficiência do seu time,
entender se está tendo bloqueios ou não e como tirar esses bloqueios para entregar mais rápido e eficiente, no final, o Scrum e o Kanban só vão se tornar como se fossem secundários naquele projeto. O importante é você conseguir entregar de uma maneira rápida e eficiente e com boas práticas de soft skill e resiliência do time. E aí, eu quis trazer também um pouco sobre algumas soluções e melhorias que eu vejo também na parte do Scrum e do Kanban em si. Você lembra daquele caso que eu falei também do meu time, que eles estavam com planejamentos que a gente já tinha uma noção de cards que a gente ia entregar, a gente via que não era necessário a parte das retros, da planning, de showcases em si. A gente também não precisava também saber qual tarefa era a prioridade, porque tudo que estava lá tinha prioridade máxima e a gente já tinha uma estimativa de tempo, né? Então, o que era uma boa solução? Porque no final, fazer aquelas retrospectivas que tem no Scrum não faziam sentido, né? E do Kanban também ficava um pouco mais jogado, né? Então, a gente trabalhava com Scrum no dia a dia, né? A gente não tinha tanto costume também, a gente tem um pouquinho de costume com o Kanban, mas no final não era nenhum nem outro. Então, a solução que veio também do Scrum Master que eu trabalhava, inclusive, assim, ele era um Scrum Master fora da curva. Eu acho que de todos os Scrum Masters que eu trabalhei, ele era o mais diferente de todos, assim, mas ele trouxe soluções muito boas também para o time. E uma das soluções foi a utilização do Scrumban, que é uma técnica que pouquíssimo vi no mercado, mas eu vejo que também tem várias eficiências também para times quando trabalham com DevOps ou times que são mistos, que geralmente pode acontecer, de, tipo, ter uma pessoa de DevOps juntamente com um time também de desenvolvimento, que basicamente é a metodologia ágil flexível, que ajuda equipes de projetos a adequar suas capacidades com complexidade de projeto. O ponto-fonte do Scrum está em combinar as melhores práticas do Scrum e do Kanban. Ou seja, você meio que vai modelando, tipo, pô, o que do Scrum vai funcionar para cá? E o que a parte do Kanban vai funcionar para a gente, né? E ele é muito bom para projetos em manutenção, que era o caso que a gente estava tendo. Projetos orientados a eventos, como suporte e fase de embalagem. Então, para times de suporte, que era uma dor que também eu tinha muito no passado, ele é uma boa, porque fica muito complicado com a questão também de story points, como é que vai funcionar essa questão de showcase, entre outros. Projetos com históricos de erro de programação. Então, se é um time que precisa ajustar muito código ou fazer algum tipo de manutenção, como eu já tinha falado, é uma boa. E projetos com equipes focadas a desenvolvimento de novos produtos, né? Então, acontece muito também isso, né? Então, para que a gente utilizou também o Scrum, né? E aí eu trouxe aqui um painel até para ficar um pouco mais fácil, né? O Scrumban, ele tem alguns papéis também, assim, tipo, mas não é algo necessário que igual o Scrum define, que tem que ter o Product Owner, tem que ter o Scrum Master, tem que ter o time de desenvolvimento, não, você que vai meio que definindo quais papéis são necessários para aquele tipo de desenvolvimento. As cerimônias caso seja necessário, porque poderia ter, por exemplo, algum caso, como a gente estava fazendo a mudança de pipelines, poderia haver a necessidade de ter ou não a necessidade de fazer uma showcase pelo menos a cada 2 meses para o meu gerente, né? Então poderia acontecer de precisar fazer uma showcase só para mostrar realmente como é que estava realmente acontecendo nas mudanças de pipeline. Então é legal por conta disso, mas ainda se mantém as dates. O contínuo com o limite do trabalho em andamento em cada etapa, né? Então, tipo, vai continuando, não vai ter, tipo assim, esse negócio de só vai fazer o que foi planejado na reta. Porque não tem retro, muitas vezes, do Scrum, que era o caso que a gente tinha. A gente não tinha as retros, a gente não tinha a planning, a gente não tinha isso de ter as sprints. Então, não ia fazer o que estava nas sprints, porque realmente não existia naquele contexto. A gente tinha somente o board para ter aquela noção, porque a gente não precisava ter um backlog. As estimativas, né, não existiam, né? Então, tipo, qual é a estimativa para entrega daquele card?
também não era necessário, porque a gente já tinha essa noção de qual era a estimativa de cada card, e se também saísse fora do lugar, não era algo obrigatório naquele contexto. E o time pode ou não ser especializado em algo, né? Então é algo muito diferente do que tem do Kanban e do que tem do Scrum. O Scrum, ele é algo muito mais fixo, muito mais das das questões também de ter as cerimônias, né? Já o Kanban, ele é algo muito mais jogado em alguns sentidos, né? Então, esse Kanban, ele mistura os dois mundos para até mesmo conseguir manter também essa questão de você ter esse tipo de mudança também dentro do time, né? Isso foi muito importante também para o time ganhar velocidade naquele contexto que a gente estava tendo. E aí eu vou jogar mais uma polêmica, porque eu já não estava satisfeita com uma, já joguei uma outra, né? Será que o Waterfall, ele pode ser uma solução? Aí eu vou jogar novamente. Depende novamente. Depende muito da solução, ou depende muito do trabalho que você vai estar fazendo, né? E eu falo que talvez esse seja o mais polêmico também, porque as pessoas falam que o Waterfall fosse a pior solução, mas ela já foi uma solução um dia. E ela funciona em alguns contextos, né? Então, eu falo que eu acho que o contexto mais fácil que eu posso dar para vocês é hackathon. Toda vez que eu participo de hackathon, não adianta eu falar, eu vou trabalhar de uma forma ágil. Gente, hackathon é tipo assim, eu tenho que entregar aqui rápido e eu não posso ficar mudando plano. Porque se você ficar mudando plano ou pensando em melhorias, vou fazer melhorias aos poucos, não adianta. Hackathon entrega o mais rápido possível e não vai mudando, não vai voltando para a etapa que foi de negócio, não vai voltando para a etapa que foi de planejamento, de desenho da tela, porque não vai funcionar. Você tem que entregar rápido, você tem que entregar o que você tem. No final é isso. E para processos seletivos. Então, às vezes, você já tem um case já pronto e você só tem que entregar aquele case. Já foi a parte negocial, o negócio já estava pronto e já estava ali. Você só vai seguir o que realmente foi feito, né? O que já foi negociado na parte do negócio e produzir aquele software que você já tem, né? E também com projetos com requisitos extremamente definidos e que você já sabe que não vai ter uma alteração significativa ao longo do tempo do seu desenvolvimento, né? Lembrando que o Waterfall, a grande questão dele é que ele realmente é como se fosse uma cachoeira. Para descer, para passar para os outros processos, é fácil. O problema é voltar. Então, eu falo que o Waterfall pode ser importante, sim, em alguns projetos, né? Mas são esses contextos muito específicos. Mas eu também falo que eu não recomendo para produtos e projetos a longo prazo que podem mudar os seus escopos. Porque eu falo que isso daí é muito arriscado. Se você já sabe que vai poder mudar o seu escopo, eu não vou te recomendar fazer o com Waterfall. Né? Também tem isso. Além disso, né, que inclusive já é para finalização, que é a parte do além dos story points, né? Isso é uma coisa que eu descobri recentemente, né? É algo que eu estou trabalhando bastante agora, que é sobre o BPC, que é uma forma de você fazer a medição de quanto está tendo de entrega de valor do seu time, sem depender da parte dos story points. Porque basicamente você mede a complexidade do seu software baseado em algumas tabelas e questões que você vai definindo, né? Então, ela é uma forma de você definir, tipo, de uma medida única, se você está entregando algo produtivo ou não. Porque é muito difícil você falar, por exemplo, beleza, eu entreguei uma história que demorou mais de 8 semanas, mas por que demorou mais de 8 semanas? Qual era a complexidade disso? Qual era o tipo de risco que estaria dentro do projeto? E o BPC é legal porque ele vai te dando essa dimensão realmente de o que realmente foi justo daquela história. Será que aquela história que a pessoa fez de um ponto foi tão importante quanto uma história de 5 pontos? Então, é uma forma também de você fazer uma medição e até mesmo no contexto também de story points quando você não consegue, né? Como o caso de suporte ou o caso mesmo de infraestrutura em si. E aí eu trouxe aqui a tabelinha, né? Porque ele basicamente ele vai medindo baseado com as questões, né? Se
regras de negócio. Então, se a sua regra de negócio é um pouco mais complexa, aumenta o número do BPC. Se ele tem elementos interativos, aí também isso vai aumentando. Quantas interações? Ah, tem de 1 a 4. Ah, quanto tem domínios de entidade? Quantas entidades tem? Quanto essa questão de auditoria é importante? Como é essa questão também de processos que vão acontecendo em background? Então, ele é uma tabela gigante que vai medindo basicamente, tipo, o quão complexo aquela história que você está fazendo é ou não, baseado em N contextos, né? Então, é legal esse tipo de medição, era uma coisa que eu não conhecia tanto de mercado, né? Eu estou pensando mais agora também em contextos também, agora do Itaú e entre outros, né? Mas outras empresas utilizam com Citi em outros, né? Então, é uma coisa legal também para caso vocês não queiram mais utilizar o StoryPoint em si. E aí, para finalizar, que teve aquela frase clássica, não vou comentar o vídeo em si, mas quem viu, viu, que foi a questão do Scrum Master é um inútil? E aí eu vou jogar mais uma polêmica para finalizar. Depende do contexto. Se o seu Scrum Master ele não vai se adaptando às mudanças que vai tendo do time, ele não vai tirando os bloqueios que vai tendo dentro do seu time em si, porque o Scrum Master ele é o que fica entre a parte dos negócios, né, o que a gente precisa entregar para os negócios, e o time de desenvolvimento. Se ele não ajuda aos dois interligando um ao outro, entregar com velocidade, ajudar a tirar esses blocos mais de gerência do projeto, aí realmente ele é um inútil nesse sentido. Mas se ele vê, pô, eu estou trabalhando, o time não está tendo tanta eficiência, o que, que a gente pode melhorar? Pensar em melhorias contínuas, aí eu já não concordo com essa frase de que o Scrum Master não serve para o time ou algo assim. Então, eu falo que o bom Scrum Master é aquele que vai identificar os casos de erro e vai tirar esses blocos que vai ter. Tanto que eu falo que eu tenho um pouco de privilégio, porque eu sempre trabalhei com Scrum Masters que sempre tiraram blocos assim, ao invés de seguir aquela receita de bolo como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Tanto que eu falo que esse último Scrum Master que eu trabalhei, ele nem queria ser Scrum Master assim na prática, mas ele conseguia executar muito bem o seu papel, que era identificar quais eram os blocos e principalmente remover aquilo no meio daquele contexto que estava sendo executado em si. E, bom, gente, é isso da apresentação. Eu acho que foi bem rápida, né? Eu queria ter sido um pouquinho mais longa, mas eu acho que no final é isso, né, da palestra. E fica aí também o link também das minhas redes sociais, eu deixei mais o LinkedIn, né? E quem quiser fazer perguntas e tudo mais, estou aberta também. Giovana, tem uma pergunta aqui no Q&A, você pode responder. Eu vou compartilhando aqui a tela, o Kahoot, para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, você vai respondendo as perguntas. Pessoal, vai mandando perguntas aí para Giovana. Mas, gente, eu sei que foi um assunto bem polêmico aí também, né? Mas eu achei importante. Nossa TI tem. Eu vou responder agora do Robson PC, né? A pergunta que ele fez. Nossa TI tem dificuldade de receber retornos de testes dos clientes. Entregamos as demandas, mas o retorno não é a mesma velocidade. Alguma dica nesse sentido? Eu acho que a principal principalmente, isso daí acontecia muito comigo, né? Nos times que eu estava trabalhando, né? Que era muito e ainda fica também bastante, que é os cards realmente ficarem presos na parte de teste. No final, você sempre só vai medir a sua eficiência do seu time baseado no que no que você realmente planejou de desenvolvimento. Ignore os testes, tá? Ignore os testes na base de você estar testando ou não. Então, inclusive, era uma coisa que eu falo que é importante vocês alinharem com vocês com o Master, de, tipo, ele defender quando é algo do time e quando é algo que foi externo, né? Então, geralmente, o Scrum Master falava, ó, ignore o que está em teste, deixa aí parado, né? E aí ele que tem que discutir para que, tipo, aumente a velocidade do time de negócio para fazer os testes, né? E se você tem contato com o pessoal de testes, sempre fala também para eles, tipo, a gente precisa de ajuda. Eu falo que
principal, o mais difícil é realmente isso. É você ter uma boa conversa, ter uma boa relação entre o time de negócios e o time de desenvolvimento, porque realmente são dois mundos distintos, né? E os dois continuam muito com a questão de necessidades diferentes, né? Mas eu acho que se você é um desenvolvedor, um analista de DevOps, engenheiro, que tem um bom contato com o cliente, eu acho que é uma das maiores eficiências. Mas eu acho que no final é isso, né? Não conte tanto também a questão dos testes como vai na parte das demandas, tá? O que vai para teste para frente, você acaba não contando tanto com sua pontuação e com sua eficiência. Não sei se respondeu tanto pergunta, mas eu acho que foi isso. E eu vi que o Alexandre comentou também aqui, muito obrigada também, que foi um tema que eu fiquei bem preocupada se as pessoas iam gostar ou não, mas eu fiquei muito feliz também sobre isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Posso liberar o Kahoot? Vou dar 2 segundinhos aí para todo mundo terminar de se inscrever, entrar. Acho que foi. Giovana, fique à vontade para comentar também as respostas, tá? Eu sou uma principiante, sou o marketing, então, assim, entendo termos técnicos, mas não sei explicar, então fique à vontade aí para tirar as dúvidas da galera e explicar, beleza? Mas, gente, eu fui bem Olá, boazinha, pessoal. tá, gente? Vocês vão tirar Foi? de Ó, estão entrando os últimos aqui. Eu vou iniciar. 1, 2, 3 e foi. Agile em DevOps não é ágil. Entenda como trabalhar com equipes de infraestrutura com agilidade. O que o Scrum Ban no contexto de metodologia ágeis? O que é? Uma técnica de estimativa de tarefas usadas exclusivamente em projetos Scrum, metodologia ágil que combina Scrum e Kanban, otimizando o fluxo de trabalho, um software para gerenciar projetos ágeis criados pelo Kanban, um framework ágil que se concentra em pequenas partes de um projeto. Ó, o pessoal tá indo bem, hein? Já começaram muito bem. Bora para a pergunta número 2. Quais são os 3 P's fundamentais do DevOps que suportam a cultura e a prática dessa abordagem? Pessoas, processos e produtos, pessoas, processos e ferramentas, preparação, produção e publicação, e planejamento, produção e performance. Muito bom. Bora para a próxima. Em qual das situações abaixo é mais apropriado utilizar a metodologia Waterfall? Quando os requisitos são bem definidos e poucos prováveis de mudar, quando a equipe está distribuída geograficamente, quando o projeto exige entregas rápidas e frequentes, quando o desenvolvimento requer uma colaboração constante. O pessoal tá rápido nas respostas aqui, você viu? Tá subindo assim, ó. Essa deu uma confundida na galera, hein? Deu uma dividida. Bora para a próxima. E o incrível planador segue no pódio, hein? Qual das alternativas abaixo não é um dos 12 princípios do Manifesto Ágil? A simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho, é essencial. Processos e ferramentas são importantes, mais importantes do que indivíduos. A satisfação do cliente é alcançada por meio de entregas contínuas. Mudança nos requisitos são bem-vindas, mesmo que em estados tardios. Processos e ferramentas são mais importantes do que o indivíduo. Bora lá para a última, vamos ver como ficou. Nossa, incrível planador, não deu certo. Bora lá, Agora eu pessoal. entrei. Vamos ver como é que É, fica. vamos lá, vamos ver. O que é Business Process Complexity? A automação de processos para melhorar a eficiência e reduzir custos, uma ferramenta de software que auxilia na criação de diagramas, uma métrica que avalia a eficiência dos projetos em tempo e custo, a abordagem para medir e gerenciar a complexidade dos projetos e eficácia.
pessoal foi bem nessa, hein? Foi mesmo. Bora lá ver como ficou o nosso pódio. Em terceiro lugar, Agent Han. Em segundo lugar, Excelente Lins Pardo. E em primeiro lugar, Suave Lagosta. E aí, parabéns, pessoal. Quem ganhou, manda aqui pra gente. Parabéns. Eu tô mandando aqui para vocês o link para vocês preencherem. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Muito obrigada, Giovana, mais uma vez. Foi incrível. Obrigada aí. Fica aqui o convite para voltar mais vezes. Agradeço, eu adoro vocês também. Assim, eu falo que eu fico muito feliz quando recebo o convite de vocês. Vocês são sensacionais, todos os temas. Toda vez que eu vou ver, eu fico encantada com cada um dos projetos, dos palestrantes, projetos e temas que vem também. Então, muito obrigada, gente. Obrigadão, gente. Bom almoço para vocês. A 1 hora a gente volta com o Diego, agora com o Xelão. Boa.